A paz do Senhor para todos. Queridos irmãos, nós somos a equipe de Parnamirim, formada pelo nosso pastor, presidente, pastor Linaldo Renovato de Lima, presidente da DIPAR, por mim, evangelista Assis Irineu, superintendente da Escola Dominical no Tempo Sede, e pelo pastor Elias, professor da Escola Dominical, também professor da nossa Escola Teológica em Parnamirim. E nós estamos gravando mais um podcast da lição de adultos, lição de número 12, que tem como título A Sutileza da Espiritualidade Holística, um trabalho sob a coordenação do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da IADER, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, presidida por nosso pastor Martim Alves, e o DENEC sob a coordenação do nosso pastor Reinaldo Odilo. Então, neste momento, estaremos comentando esta lição número 12, que é a lição do dia 18 de setembro de 2022, Dia Nacional da Escola Dominical. O título da lição é A Sutileza da Espiritualidade Holística, mas antes de dar continuidade, eu quero, neste momento, abrir aqui um espaço para que o nosso pastor Linaldo e o nosso pastor Elias possam dar as suas saudações iniciais a todos os irmãos. Muito bem, pela graça de Deus, aqui estamos para esse podcast, não é? Da Escola Dominical, sobre esta lição tão oportuna, não é? Nós estudaremos mais uma heresia que se levanta contra a verdade bíblica. Querido Deus, nosso Pai, se agradecemos a Ti, Senhor, a Tua bênção de estarmos agora começando esta lição, Senhor, para meditar nela. Abençoa os nossos queridos alunos e superintendentes de escola, professores da Escola Dominical, e abençoe os nossos queridos ouvintes que estão diante da sua tela, do seu computador, do seu telefone, para interagir conosco. Amém. Eu saudei orando, né? Eu saudei orando ali. Glória a Deus. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus, nosso pastor presidente aqui da Assembleia de Deus de Parnamirim, pastor Linaldo Renovato, bem como o evangelista Assis Irineu, nosso superintendente de escola dominical. Estamos aqui para mais um momento de aprendizado, né? Então, a escola bíblica dominical é algo fantástico. Quando a gente entende esse projeto, as coisas começam a mudar, né? Até na nossa forma de ver o ensino dentro da igreja. Então, Deus abençoe a cada um dos irmãos, os professores, os alunos que fazem parte desse canal e que possam continuar divulgando. Nós temos realmente uma responsabilidade de fazer com que esse canal chegue a mais e mais pessoas. Amém. Glória a Deus. O título da lição, conforme já disse, é A Sutileza da Espiritualidade Holística. O texto áureo se encontra em João capítulo 14, versículo 6, e diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática diz o seguinte: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica em classe é um texto breve, está em João, capítulo 14, do versículo 4 ao 6. Eu vou adiantar a leitura, que diz assim: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Este é o texto que serve de base para o comentário da lição. E aqui, logo na introdução, na apresentação da lição, o autor ele destaca 4 objetivos que iremos tentar alcançar no desenvolver da lição, relacionados aos 4 tópicos. O primeiro objetivo é conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. O segundo é explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O terceiro é expor o fundamento da espiritualidade holística. E o quarto é mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. Então, aqui, na sugestão de método, se sugere que o professor faça uma pesquisa por meio de algumas obras apologéticas que tratam de religiões orientais
E uma sugestão é o livro Guia de Seitas e Religiões, editado pela CPAD, para ter uma ideia dos ensinos dessas religiões, como o hinduísmo, o budismo e o confucionismo, né? E assim poder compreender melhor essa proposta dessa heresia, que é a espiritualidade holística, que é fundamentada principalmente nessas crenças orientais. A palavra-chave da nossa lição é espiritualidade, e o autor ele começa na introdução falando que essa nova forma de religiosidade ela tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e que, inclusive, muitos cristãos também se têm deixado levar, se têm deixado influenciar, serem seduzidos pelo discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista desta nova onda, deste tempo atual, que, entre tantas coisas, traz essa espiritualidade holística. Então, nós vamos discorrer aqui na lição sobre estes assuntos, iremos estar conversando, dialogando sobre estes tópicos, e vamos começar, então, pelo tópico primeiro, que é o fenômeno religioso, que destaca dois subtópicos, a busca do sagrado e Deus e os deuses. E, comentando este tópico, o nosso pastor Elinaldo trazendo o seu comentário sobre este tópico, o fenômeno religioso. Muito bem, graças a Deus por estarmos aqui integrados, não é? Para contribuir com o entendimento desta lição, desse tema importante para o nosso tempo. Então, já vimos na introdução aí com o nosso pastor Assis, não é? Essa preocupação com outros tipos de busca pelo sagrado, na verdade. É muito sério isso. Eu me lembro, pastor Assis e pastor Elias e nossos caros professores e alunos, que o Papa Francisco, há pouco tempo, recebeu vários líderes religiosos lá, não é? Lá no Vaticano, e se postou numa foto histórica com eles, tendo ao seu lado líder budista, hinduísta, shintoísta, católico romano, claro, na verdade, e até um pastor de uma igreja, Assembleia de Deus de Maduro, Papa. Ou seja, aquilo ali é uma reunião de caráter ecumênico, não é? Que se fundamenta nesse tipo de espiritualidade chamada holística. A palavra holística quer dizer global, total. Então, seria uma espécie de espiritualidade globalista, muito ao gosto das filosofias que dominam o presente século, na chamada nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Então, o Papa, inclusive, ele elogia os indígenas que adoram uma certa deusa chamada Mama Pachamama, tá entendendo? É uma coisa de feitiçaria, é algo impressionante. Então, a lição no tópico 1, que fala sobre o fenômeno religioso, e no subtópico, no tópico 1, né? Subtópico, a busca do sagrado. Quer dizer, ao longo da história da humanidade, sempre o ser humano se voltou na busca daquilo que ele não conhece, na busca de entender aquilo que ele é oculto, aquilo que ele não conhece, que ele não sabe a origem, a razão, né? E nisso ele, contemplando a natureza, não é? Sempre buscou alguma explicação para isso, e por não entender, inventaram deuses ou foram inspirados pelo diabo para criar deuses. Então, eu digo, quando eu ensino religiões comparadas, eu digo que os deuses que existem, uns foram criados pelo homem e outros foram criados pelo diabo, inspirado aos homens, não é verdade? Então, Jesus, que já antevendo, como diz a lição, antevendo essa necessidade do ser humano na busca do sagrado, ele se antecipou e disse, não é? Eu sou o caminho e a verdade
e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Então, Deus sabe de tudo, não é? Para ele, como diz um certo teólogo, para Deus todas as coisas na história são um eterno agora. Ele vê o presente, o passado e o futuro, tudo no mesmo tempo. É diferente de nós, que precisamos do tempo cronológico, não é? Que para entender o que se passou, passado, presente e futuro. Para Deus, tudo é um eterno agora. Então, Jesus mostra aqui, não é? Que ele é o caminho, ele tem as respostas para essa necessidade espiritual do homem, não é? O homem busca o quê? Caminhos, verdades e o estilo de vida para viver pretensamente agradando às divindades, na verdade. Para que tenhamos uma ideia, nossos professores devem notar que, de acordo com as estatísticas missiológicas, no mundo há cerca de 20 mil religiões e seitas. Imagine, 20 mil religiões e seitas. Isso é uma estatística de 5 anos atrás. É possível que hoje haja mais de 20 mil, porque a cada dia surgem mais e mais seitas, e mais religiões, mais heresias, etc. Não é? Mais de 20 mil religiões. Então, Jesus viu o homem como um ser espiritual, não é? Que carecia de Deus. Carecia de Deus. Aí vemos que Paulo já falava para os atenienses, né? Dizendo, senhores atenienses, percebem tudo que vocês são bastante, aqui de religiosos, nessa nova tradução, na minha, bastante supersticiosos, uma tradução mais antiga, não é? Aqui a lição bíblica usou a nova, nem sei que sigla é essa, né? Uma atualizadíssima, sei lá. Então, o fenômeno religioso faz parte da história do homem, a natureza humana, não é? De buscar alguma coisa que satisfaça as suas necessidades espirituais e também emocionais. O salmista Davi, como ressalta aqui o comentarista, diz: como o cervo brama pelas correntes de água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 1. Essa sede da alma não foi só de Davi. O Espírito Santo o inspirou para escrever sobre essa sede da alma. É uma necessidade que todo ser humano tem, uma necessidade interior, de buscar algo sagrado, algo que tem as respostas para as suas questões, inquietações de ordem espiritual. Mas como muitos não descobrem o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, então eles vão procurar caminhos, verdades e vidas. O irmão já deve ter percebido que toda religião diz, eu tenho a verdade. Toda religião diz, eu sou a mais certa. As outras estão erradas. E o homem, não tendo um referencial espiritual para decidir, para escolher o verdadeiro caminho, escolhe qualquer um que se apresenta como sendo verdadeiro, como sendo verdade, caminho, verdade e vida, na verdade. Então, essas 20 mil religiões ou mais são caminhos que apresentam verdades, que apresentam vidas, etc., não é? Mas é algo muito, muito terrível. O subtópico 2, Deus e os deuses, não é verdade? Então, o comentarista diz que há, na humanidade, necessidade de possuir um objeto de adoração. Um objeto de adoração. Alguém, alguma coisa a quem eles busquem, né, para satisfazer suas necessidades espirituais. Diz que é um fenômeno presente em todas as culturas. De fato, você vê os nossos índios, né, nativos aqui do Brasil, adoravam o sol, a lua, as estrelas, o rio, adoravam Tupã, não é verdade? Para eles, a natureza era cheia de deuses, não é verdade? Adorava o sol, adorava a lua, etc. Não conhecendo o evangelho verdadeiro,
eles nem a Bíblia, a palavra de Deus, eles acabam indo buscar e adorar deuses falsos, não é? Você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, na verdade, em Atos 17, 16, Paulo diz: e enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. A idolatria. Eles tinham tantos deuses lá na Grécia, na verdade, que tinha um altar cujo título era Ao Deus Desconhecido. Imagine. Eles suspeitavam que haveria um Deus desconhecido entre tantos deuses, e para agradar esse Deus desconhecido, erigiam um altar. E aí Paulo aproveitou e disse: a esse Deus que vós não conheceis, é Jesus a quem eu vos prego, que eu vos anuncio. Isso é muito importante, não é? Mas devemos consultar. Aqui, peço que abra sua Bíblia aí, aqui o comentarista de João 3, 16, 17. João 3, 16, todos nós conhecemos, até decorado, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois que Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus fez a resposta de Deus para o mundo, para todas as inquietações espirituais, não é, do ser humano e também emocionais. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, na verdade. Então, mas como o homem não descobriu a verdade, nem a vida, nem o caminho, busca muitas coisas, não é? Então, por exemplo, eu hoje falei com um irmão da caravana de irmãos que vieram de Portugal, 9 irmãos de Portugal e 3 da Bélgica, né, que vieram ao casamento da minha neta, Tamisa. E ele vindo aqui na minha casa, a gente conversando um pouco, disse: olha, a Europa é muito fechada para o evangelho, não é verdade? Sabe o que ele disse, pastor Assis e irmão, pastor Elias? É mais ouvindo. É verdade, pastor. A Bélgica é um país hoje, é um país muçulmano. Imagina, um país de primeiro mundo. País de primeiro mundo. Deu as costas para o evangelho, deu as costas para o cristianismo e se voltou para a religião de Maomé. Que coisa terrível! Uma religião fundada por um pedófilo, não é? Que ele casou com uma menina de 6 anos, chamada Aisha. E por isso é comum nos países muçulmanos um homem de 30, 40 anos casar com uma menina de 8 anos, 10 anos. Há pouco tempo eu vi na internet uma menina de 8 anos casou com um homem de 40 anos e ele a estuprou na noite de núpcias e ela morreu de sangramento, de hemorragia. Como pode um país de primeiro mundo chegar a esse ponto? E sabe o que ele disse, pastores? Que, além de islamismo, é um país que busca o ocultismo, a bruxaria na Bélgica. Eu não sabia disso. Soube hoje. Bruxarias. Lá tem um templo da bruxaria. Tem um dia mundial da bruxaria, aquele templo é preto, mas naquele dia da bruxaria é todo iluminado com luzes vermelhas. E ali as pessoas, para ali vão as principais bruxas que existem na Europa, vão para lá. As pessoas se curvam diante daqueles deuses, dos demônios. Isso é muito sério. Então, esse é o meu comentário sobre o primeiro tópico. Deus abençoe. Nós vimos, então, aí, no seu comentário, pastor Rinaldo, este destaque do fenômeno religioso, né, que está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano na busca pelo sagrado. E foi bem interessante esses dados aí sobre a Bélgica, que realmente causa arrepio na gente em saber que estão tão entregues à idolatria, entregues à bruxaria, à falsa religião do Islã, uma religião terrível, né?
é lamentável. E foi interessante que Paulo percebeu isso. A nova tradução Almeida atualizada trouxe este termo: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Essa Almeida atualizada, ela até mudou a linguagem, né? Tornou uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais informal. É tanto que o pronome que seria a voz tocou por vocês, né? De uma forma mais informal. E a parte que antes se traduzia por supersticiosos, por religiosos. Apesar de que o termo religioso, de acordo com o grego, está correto, porque eles estão traduzindo a palavra grega deisidaimonesteros, de deisidamon, que é o religioso. Então, eles estão traduzindo essa tradução e se enquadra com o termo de religiosos. A gente percebe, então, que isso mostra a espiritualidade humana tendo a sua necessidade de expressão. E é sobre isso que o tópico segundo vem tratando, abrangendo sobre a questão do antigo paganismo, né, no subtópico 1, e o misticismo oriental no subtópico 2. Então, nosso pastor Elias, gostaria de convidá-lo para comentar este tópico sobre a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Amém, glória a Deus. Queridos professores e alunos desse canal, nós aqui vemos falando sobre essa necessidade. Mais uma vez, o comentarista da lição, nesse primeiro subtópico do tópico 2, ele fala dessa necessidade que o ser humano tem de expressar a sua espiritualidade. E aí nós vemos que em diferentes culturas, como até o pastor Elinaldo já citou, a própria questão indígena no Brasil, mas em diferentes culturas, de diferentes formas, as pessoas tentam materializar o seu culto e a sua religião de várias formas. Algumas vezes na história da Bíblia Sagrada foi preciso, inclusive, intervenção divina. Nós vemos isso aí no próprio caso de Elias, descrito em 1 Reis, capítulo de número 18, né? Versículo de número 19, nós vemos aqui, no versículo 19, ele falando: agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. E nesse momento eles fazem aquele sacrifício, nós vemos na história, e o resultado disso, que olhando aqui no próprio capítulo 18, versículo 39, nós vamos ver o povo, ao final do sacrifício, quando desce fogo do céu sobre o altar, eles começarem a dizer o que? Só o Senhor é Deus. Então, reconhecimento, tratava-se de um resgate de valores, porque havia, naquele momento, uma cultura implantada por Jezabel sobre o povo, e o povo sendo levado à adoração pagã. Então, aqui, quando ele fala nesse tópico sobre isso, ele mostra em várias situações. A própria questão do êxodo, quando a nação de Israel saiu daquele período de cativeiro lá no Egito, também nós vemos claramente o nome do Senhor sendo exaltado sobre as divindades egípcias. Nós vemos também isso até mesmo na questão de Eliseu. Nós vemos isso aí claramente apresentado em várias e várias situações bíblicas, em que nós vemos a necessidade do resgate da presença de Deus quando o povo se voltava ao paganismo ou a coisas dessa natureza. E quando fala sobre isso, o pastor Elinaldo falou da questão holística, né? A espiritualidade holística. Então, essa espiritualidade holística, ela considera uma integração entre a razão, o corpo, os sentimentos, e desse modo Deus deixa de ser um ser superior. Essa é uma concepção que eles colocam no conceito de deixa de ser um ser superior, transcendente, poderoso, mais próximo das pessoas. Ele nega a onipotência de Deus, dentro disso, diminuindo o poder, diminuindo a autoridade, então, colocando dessa maneira. Quando nós vemos que se banaliza também a questão
do que Deus representa na nossa vida, nós vemos claramente um prejuízo. O prejuízo, as pessoas começam a banalizar, a colocar misturado com outras coisas e a dar menos importância ao Deus verdadeiro. Então, em várias vezes na Bíblia Sagrada, e é importante que o professor destaque nesse primeiro tópico, a necessidade em que muitas vezes há vários exemplos na Bíblia Sagrada de resgate. Resgate quando o povo se afastava de Deus para adorar a deuses pagãos. Para nós não perdermos muito tempo, a gente também vai falar sobre o misticismo oriental. Mas antes de eu falar sobre isso, guarde duas palavras que todo ser humano, dentro da sua essência, ele costuma buscar, que é o quê? O culto e a adoração. Dentro dessa questão, é uma área insubstituível no nosso ser. Pode ver que fica um vazio quando a gente muitas vezes não prioriza a presença de Deus, e por mais que busque outras situações, você acaba não se completando, né? Existe um espaço na nossa vida que só Deus preenche. E nós vemos aí claramente, nessa segunda parte, falando do misticismo oriental, aí vem a questão do holismo. O holismo acabou inserindo dentro de filmes, dentro de universidades, o cinema, os livros de autoajuda, tudo isso foi sendo inserido culturas orientais que acabaram influenciando tudo. Quem aqui já assistiu, por exemplo, os filmes Avatar, né? Então, no filme Avatar, ele mostra aí essa interação do ser humano com a natureza e tudo interligado. Então, é importante mostrar isso de forma prática para o aluno, para que o aluno veja, às vezes, a pessoa nem se percebe como as coisas estão apresentadas. Se para nós que nascemos numa geração até anterior ao uso da televisão, nós estamos imergindo nessas culturas, imagine para alguém que nasceu em décadas bem mais recentes, que ele já nasceu sobre essas influências. Há uma dificuldade bem maior de perceber isso de uma maneira geral, porque ele já nasceu imerso. E aí a necessidade de resgate. Então, esse tópico que fala sobre o misticismo oriental, ele vai citar o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, e aí, quando a gente fala sobre isso, é interessante que o comentarista da lição, ele traz no livro alguns conceitos, mas o budismo é uma doutrina filosófica e espiritual, surgida na Índia, no século VI a.C., e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano. Então, está focado nisso aí, e assim alcançar a iluminação. É interessante esse conceito para ser apresentado para os alunos conhecer um pouquinho, porque são palavras que não são usadas de forma tão comum, então conhecer é importante. O taoísmo é uma tradição filosófica e religiosa originária do leste asiático que enfatiza a vida em harmonia com o Tao. O termo chinês Tao significa justamente caminho, significa caminho. Então, a gente vê que, na prática, essas religiões orientais que acabaram influenciando aqui no Ocidente, tanto no cinema, como na cultura, nas universidades e em vários outros ambientes, e que estão imersas, a gente temos que pensar que essas lições desse trimestre estão falando sobre sutilezas. E dentro das sutilezas, parece que a primeira coisa, quando alguém quer criar uma sutileza em qualquer área, seja na área, por exemplo, da ideologia de gênero, como nós vimos, seja nessa área que nós estamos vendo aqui das religiões, né, do holismo, primeiro ele começa a inserir inúmeros conceitos e mais conceitos e tornar banal primeiro para depois desconstruir. Isso nós vemos na prática, e aí há o perigo de olhar pessoas que estão nascendo sobre essa influência, se não for uma prática saudável da fé cristã e que esteja inserido coisas como o culto doméstico, a leitura da Bíblia Sagrada, vai ficar difícil até contrapor, porque a pessoa às vezes nem tem a sensibilidade de perceber que aquilo não é uma prática saudável, ou que está imerso em algumas culturas de religiões orientais que estão inseridas em programas que ele vê cotidianamente. Então, esse é um grande perigo. Então, destaco isso aí,
E nós vemos que a nação de Israel, e o resumo desse tópico, a nação de Israel, por vezes, Deus levantou alguém para mostrar para eles a necessidade de voltar, de desconstruir aquilo que eles estavam imersos muitas vezes, como nós vemos nessa questão do período em que estava o rei Acabe e Jezabel, houve uma necessidade de voltar ao primeiro amor. Então, meditem um pouco sobre 1 Reis, capítulo 18. É interessante colocar em estudo isso aí na sala de aula, que eu acho que há muito que se somar na aula, empregando de forma prática esse exemplo. Nós vimos, então, neste tópico 2, que o antigo paganismo e o misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana, né? O pastor Elias acabou de comentar, trazendo conceitos sobre o hinduísmo, sobre o budismo, o taoísmo, né? Trazendo definições. E essas religiões orientais, inclusive muito grandes, né? O hinduísmo é uma das maiores religiões do mundo, é a terceira maior religião do mundo. Primeiro vem o cristianismo, segundo vem o islã e terceiro vem o hinduísmo. E o budismo é a quarta maior religião do mundo e depois o taoísmo, que é pequeno. O taoísmo não é tão grande assim. Mas o hinduísmo tem aí mais de 1 milhão de praticantes, que a Índia, quase toda, ainda tem 1 bilhão e 300 milhões, e mais de 1 bilhão de hindus são praticantes do hinduísmo. O budismo tem cerca de uns 400 milhões, já o taoísmo tem um número bem menor. Mas eles trazem influência muito grande nessa nova visão holística. Então, o fundamento da espiritualidade holística está muito relacionado a esse conceito das seitas orientais. O subtópico 1 diz que não há um Deus pessoal e o 2 diz que não há uma verdade factual. O holismo, na verdade, ele começou com uma filosofia, um sistema filosófico que analisa o todo como determinante em relação às partes que dele se compõem. Holismo vem de holos no grego, que significa todo. Então, é a visão do todo. Isso está presente na filosofia, uma visão de integrar o todo, a unidade com o todo. Filosoficamente, não há problema, o conceito filosófico já nasceu com a ideia do todo, a interligação entre uno e todo. Também na ciência, a ciência, ao ter uma visão holística, ela procura fazer interligação de cada parte que está estudando com o todo em geral, também importante. Às vezes está na administração, na gestão. Agora, o problema é quando isso vem para a religião, em que este fundamento de uma espiritualidade holística vai trazer estas influências orientais, influências de outras religiões, vai descartar a exclusividade da salvação através de Jesus Cristo. Então, com o nosso pastor Rinaldo, trazendo o comentário deste tópico 3, sobre o fundamento da espiritualidade holística. Bueno, então, como já vimos, a questão holística, né, a palavra holos do grego quer dizer todo, eu usei a expressão global, né, religião globalista, etc. Então, qual o fundamento dessa espiritualidade holística? Primeiro, não há um Deus pessoal. Imagina, né? Não há um Deus pessoal. Enquanto isso, na Índia, existe mais de 30 milhões de deuses. 30 milhões de deuses. Das religiões orientais, essa é o hinduísmo, certamente, é a que mais cultua a deuses mais estranhos, não é? Identificados com a natureza. Então, não há Deus pessoal. Grosso modo, diz aqui o comentarista, aqui da espiritualidade diz que tudo é Deus. Tudo o universo está interligado. Então, portanto, é uma espiritualidade panteísta, não é? O panteísmo, a palavra pan quer dizer todo, tudo, e teísta referente a Deus. Então, panteísta, tudo é Deus e Deus é tudo. O resumo do que é a filosofia, a doutrina panteísta. Entende, irmãos?
Então, tudo no universo está interligado. Assim, o divino, o homem, a natureza são uma coisa só. São uma coisa só. Portanto, a espiritualidade, validade panteísta não é um Deus pessoal, não é um Deus pessoal, como Deus se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador, não é? Pessoal, Jesus Cristo. Não. Não, não. Quer dizer, para eles, o que é então? O que é que eles adoram, então? Segundo eles, esse Deus deles, entre aspas, seria uma energia impessoal. Uma energia impessoal. De certa forma, por exemplo, os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, não é verdade? É a força ativa de Deus. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo se alegra. Como uma força impessoal pode se alegrar, não é? Então, como essa energia impessoal pode atender necessidades do ser humano? Eles projetam nessa suposta força espiritual, impessoal, os anseios das suas almas, meus irmãos. Então, uma força impessoal que está no universo, energia do universo, não é verdade? Então, para esses adeptos, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para a mesma entidade. Qual entidade, meus irmãos? Imagine a força cósmica que habita no universo. A força cósmica. Como o ser humano pode adorar uma força, uma energia, não é? Coisa que, na realidade, não é espiritual. Energia, força são conceitos oriundos da física, não é? Da física. Mas, para eles, é de natureza espiritual. Entende? Muito sério isso. O comentarista conclui que é uma velha heresia com um novo formato e uma nova roupagem ou novos nomes. Vamos ver Colossenses 2,18, o que é que diz aqui, não é? Epístola de Paulo aos Colossenses, podemos abrir aí a Bíblia para facilitar a nossa colocação. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Já cheguei no capítulo 2, aqui na minha Bíblia. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quer dizer, é um grande alerta na palavra de Deus acerca para que nós que cremos em Deus, somos cristãos, na Igreja do Senhor, não nos deixemos levar por essas sutilezas, essas filosofias estranhas. Falou muito bem o pastor Eris, que o budismo é uma filosofia. O espiritismo também diz que não é uma religião, é uma filosofia, né? Então, para o espírita, por exemplo, só houve 3 revelações. A primeira, no Antigo Testamento, quando Deus se revelou como o Pai, não é verdade? Aí, no Novo Testamento, Jesus se revela como Filho. E depois Deus se revela como Espírito Santo. Na verdade, seria um só Deus para eles, não é? Que se revela através de 3 pessoas, de 3 mensageiros, de 3 profetas, dos profetas. Então, para o espírita, Jesus não passa de um profeta. Mas Maomé, para eles, Maomé não. Allan Kardec mostra, então, que o espiritismo é a última revelação de Deus. A última revelação de Deus. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus Cristo e a terceira com o Espiritismo. A última revelação. O que é isso? Não é? É a busca de novas visões acerca da divindade, não é? Que, a meu ver, isso é produzido pelo diabo na mente das pessoas, para as pessoas se afastarem de Deus. O diabo usa as falsas religiões e as heresias para conscientemente as pessoas acreditarem nessas forças cósmicas
nessas heresias, se afastarem de Deus em direção ao abismo eterno, não é verdade? Então, não tem Deus, não tem um Deus pessoal. A Bíblia é diferente. Apresenta que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí sempre Deus é um ser pessoal, onipresente, onipotente, onisciente, imanente. Não é só transcendente, está além do homem, não. Imanente quer dizer que está envolvido com o homem, não é verdade? Já para essas religiões, não. É uma força, uma força. O hinduísmo diz, não é? Que o homem reencarna milhões de vezes, vocês sabem disso, não é? Milhões de vezes, irmão. Para que reencarnar milhões de vezes? Preste atenção. Tem que ver com a lição de hoje. É 1 milhão de vezes como cobra, 1 milhão de vezes como inseto, 1 milhão de vezes como bicho, 1 milhão de vezes, milhões de vezes como ser humano. Para quê? Sabe para quê? Para atingir o nirvana. E o nirvana é o último estágio de aperfeiçoamento do ser humano, segundo eles, quando o homem se integra com o universo, com a força cósmica, deixa de existir como ser humano. Você já pensou, meu irmão? Que coisa terrível. Eu tenho pena dessas pessoas. No segundo tópico, fala que não há uma verdade factual. Ou seja, se não há um Deus pessoal, também não há verdade factual. Não há verdade absoluta, não é? Em vez disso, existem verdades, cada um tem a sua. Isso é relativismo também. Além de ser panteísmo, é relativismo, tá certo? Não há nada como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus, eu sou a verdade, conhecereis a verdade, não é considerada verdadeira pelos adeptos da espiritualidade holística, não é? Quando Paulo diz, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, para eles não faz sentido. Para eles não existe uma verdade. Existem verdades. Estão vivendo uma época de uma humanidade, vou dizer, de Bauman, né? Os filósofos mais modernos, uma realidade líquida, uma humanidade líquida, fluida, que não tem princípio, não tem base, nem fundamento nenhum. Mas, graças a Deus, nós servimos a um Deus que é fundamento. A palavra de Deus é a verdade. Ele é a verdade, não é? E Deus nos ajuda a entender isto. Deus abençoe. Muito bem, nós vimos aí neste tópico 3 que a ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos desta espiritualidade holística. E como isso é perigoso, essa visão que não há verdade absoluta, não há um Deus pessoal, é algo terrível, infelizmente. Muita gente tem caído nesse erro. E há o perigo de algumas pessoas que são cristãs, por não estarem bem fundamentadas na doutrina, no conhecimento das Escrituras, não estarem arraigadas em Cristo, às vezes escorregarem para essas heresias. O tópico 4, ele trata da espiritualidade holística e a Bíblia. Então, como é que esta espiritualidade está relacionada com a Bíblia? Primeiro, qual é a sua relação com o pecado? No holismo, eles tiram o pecado de cima. Este, aqui no dizer do autor, é o principal erro, em que eles esquecem, eles cometem esse erro esquecendo o problema central do homem, que é o pecado. Até porque essas religiões orientais não tratam do problema do pecado. Eles têm conceitos de salvação muito diferentes do que o cristianismo tem. Não existe uma doutrina de salvação como o cristianismo. E essa visão holística termina também suprimindo o cristianismo, acreditando que é uma religião superada, até porque ela é totalmente distinta, diferente, e que deve ser substituída por uma nova forma de expressão espiritual. Então, torna-se, às vezes, uma espiritualidade até mais atraente, que está em moda para muita gente, porque há muitos conceitos sendo interligados. Descarta também o Salvador pessoal, rejeita a pessoa de Jesus Cristo, o homem se torna seu próprio instrumento de salvação, seu próprio Deus, né? Ignora o pecado, a sua consequência, a sua punição,
busca-se outros meios de se alcançar o seu estado de desenvolvimento pessoal, não existe uma salvação conforme o ensinamento bíblico. E aí, o escritor aqui, ele diz, o comentarista diz, que eles entram em contato com espíritos enganadores e se tornam presa fácil dessas supostas forças cósmicas, porque não são nada mais do que demônios. Então, o tópico 4 trata dessa realidade, a realidade de que o pecado e a perspectiva de um salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística, ela descarta tudo isso. Então, este foi o nosso comentário de hoje, abordando esses 4 tópicos. Nós acredito que precisamos trabalhar para alcançar estes objetivos, que foi o conceito do fenômeno religioso da espiritualidade holística, explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, expor o fundamento da espiritualidade holística e mostrar a contrariedade bíblica sobre este tema. Então, fazendo agora o nosso encerramento, eu dou graças a Deus por mais este momento, pela honra de estar aqui com o pastor Linaldo, com o pastor Elias, tratando desta lição, de mais uma lição, desejando boa aula para os professores e quero, neste momento, ouvir o pastor Elias. Nosso tempo já está estourando, mas fazendo suas considerações finais, em seguida, nosso pastor Linaldo fazendo suas considerações finais e encerramento. Meus queridos, o nosso comentarista no livro que ele traz de apoio, ele fala de René Descartes, e aí ele cita o racionalismo, ele cita o iluminismo, que também ele diz que pode ser chamado de cientificismo. Então, a necessidade humana de começar a querer provar tudo à luz da ciência, da teoria da evolução, né? Então, há muita coisa interessante para os professores trazerem na sua lição, porque mostra diversas sutilezas. Você começa a desconstruir conceitos à luz da Bíblia, trazendo inverdades sem fundamento, que às vezes acabam influenciando. Eu conheço um pastor bem conhecido no YouTube, se colocar o nome, o pessoal vai achar fácil, o pastor Sandro Fontoura. O pastor Sandro Fontoura, pastor Linaldo, pastor Assis, ele teve um desejo ardente de abrir, ele é muito missionário, ele sustenta a obra missionária em vários países, e aí ele teve um desejo ardente de abrir igreja lá nas Ilhas Galápagos. Ele disse assim, lá no berço de onde se construiu a teoria evolucionista de Charles Darwin, Deus abençoou, ele foi lá com um missionário, conseguiu abrir um trabalho lá que está de pé e crescendo. Então, há uma necessidade de mostrar para os alunos esse resgate de valores. Nós vimos que o comentarista, nos exemplos bíblicos que ele colocou, ele traz a questão do resgate de valores. Então, Deus abençoe a todos. É uma grande aula, um tema abrangente, tem muito, muito que se pesquisar para trazer o aluno a participar. Não adianta nada a gente fazer um monólogo, até o pastor Linaldo sempre, ele, até aqui no culto de doutrina, coloca a possibilidade dos irmãos enviarem perguntas. Então, tem culto de doutrina aqui na igreja, assim, isso traz interação. E na escola dominical, mais ainda. Nas aulas, precisa mais que tudo da participação para que o aluno possa construir conceitos e esses conceitos ficarem. Então, Deus use poderosamente a cada um dos professores com estratégias espirituais e que possa somar para que o aluno saia da escola dominical ainda com desejo de pesquisar mais sobre o assunto. Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por essa oportunidade de ajudar a contribuir com a preparação dos professores de escola dominical. Sim, pastor, rapidinho, porque o tempo já está esgotado, não é? 2 Coríntios 4:4 diz, 4:3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não conheça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, é muito complicado isso, porque
os descrentes estão cegos pelo maligno, né? O diabo, Deus desse século. É difícil o evangelho penetrar na cabeça de um hinduísta, de um budista, de um islâmico, porque para eles tudo isso, o evangelho é superado, né? Mas graças a Deus que essa lição é oportuna, esperamos que através dela nós possamos ver a igreja edificada com segurança na rocha que é Cristo.